Queridos amigos, que alegria! Nós estamos com esse novo projeto, hoje começando o seu primeiro capítulo, já estudamos os prefácios do livro Mecanismo da Mediunidade. O programa Estudando as Obras de André Luiz. É um livro fenomenal. Eu estou na mediunidade há quase 40 anos e nós percebemos que o quanto nós vamos ter que avançar para conhecer esse sexto sentido que é a mediunidade. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o primeiro capítulo, onde o primeiro capítulo fala de algo muito interessante que é ondas e percepções. Nós vamos estudar esse capítulo, na verdade vamos olhar aqui para nós não errarmos, né? São 26 capítulos, que nós vamos estudar cada capítulo em um programa, são 26 programas, mais o primeiro que é dos prefácios, não é? Então, eu estou muito contente porque nós, em pouco tempo, já estudamos Evolução em Dois Mundos, já estamos caminhando para estudar esse livro e vai ficar faltando apenas 2 livros da série dos 13 livros do nosso querido André Luiz. André, tudo bem com você, querido? Tudo bem, querido Sérgio, que prazer mais um dia estarmos reunidos pela TV A Caminho da Luz, estudando o 11º livro, Mecanismos da Mediunidade. Agradecendo a todos que nos acompanharam no prefácio e a todos que estão nos acompanhando neste primeiro capítulo. Interaja com o canal que é monetizado, a sua ajuda ela é muito importante. Então vamos iniciar o primeiro capítulo, Ondas e Percepções. Agitação e ondas é o primeiro tópico. Em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria, em expansão, lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas por meio dos diferentes corpos da natureza. Então, o primeiro capítulo de hoje, lembrando que tanto o livro Evolução em Dois Mundos como hoje, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz utiliza esta forma didática em dividir por itens e por capítulos assuntos dos mais variados. Antes dele adentrar propriamente a mediunidade, ele está nos fazendo um preâmbulo acerca das ondas, das agitações. Muito do que nós vimos aqui, estudamos já na escola,
Então nós vamos ver quando ele fala a Terra é um grande magneto, a Terra é um grande imã que atrai as forças opostas. Nós vemos, por exemplo, que quando aponta-se uma bússola para o norte, em que aponta para o nosso hemisfério norte, na verdade, aquele polo é o negativo. O polo positivo nosso é o polo sul, porque o ímã ele vai atrair o oposto. Positivo com positivo, naturalmente, ali não daria a ligue. Então, ele já começa a nos mostrar um pouquinho do que nós tivemos a oportunidade de ver na própria escola, de forma muito básica. Lembrando o que André Luiz disse pelas mãos de Valdo Vieira, no preâmbulo que vimos no outro vídeo, que este livro, essa primeira parte, eles fizeram questão de pegar informações conhecidas de teorias já comprovadas. Tudo o que estamos vendo neste primeiro momento não envolve revelação espiritual. Aqui envolve o que a nossa ciência, o que a nossa megatrônica, o que o nosso desenvolvimento intelectual já foi capaz de perceber, para que possamos, a partir daí, adentrar em outras condições. O que me chama a atenção é que ele inicia dando uma base, para depois, em relação a esta base, nos falar acerca da mediunidade propriamente dita. E ele foi buscar também, isso foi escrito em 1959. Vamos lembrar que em 1959, tanto Chico Xavier quanto Valdo Vieira já residiam na cidade de Uberaba. André Luiz vai buscar aquilo que tinha na sua época para nos esclarecer sobre a questão das ondas que está em tudo que se relaciona ao nosso planeta. Por exemplo, ele fala, uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Vamos trabalhar um pouquinho. Nosso querido André Luiz fala do pensamento. Ele vem em vários livros, e hoje, inclusive, muitos livros estudados nas universidades, a importância do pensamento. O pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma. Então nós vemos que, por exemplo, quando nós temos uma onda de vibração positiva, nós temos o corpo, vamos dizer assim, em paz. Quando nós estamos passando por problemas e emitimos pensamentos desequilibrantes, o nosso corpo ressente. E geralmente alguma parte do nosso corpo vai constar algum problema. Ele fala, por exemplo, acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Então basta você apertar um interruptor para que nós tenhamos luz. Se tiver ligado numa corrente de energia que produz essa energia, olha que coisa interessante, não é? Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Então eu ligo um botão do rádio, que é o que tinha naquela época, e automaticamente eu vou entrar na questão daquelas ondas. E eu vou mexer aquele, como ele diz aqui, aquele botão, vou girar ele, eu posso pegar rádio que está emitindo ondas curtas, rádio que tem ondas largas. Então nós percebemos que posso pegar aonde está as AM, as FMs, né? Então nós vemos que tudo isso são exatamente circuitos de energia que nós vamos sintonizar. Olha que coisa interessante, né? Depois ele diz, em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas por meio dos diferentes corpos da natureza. Então, nós percebemos que o André já fez uma bela explicação para nós do magneto, não é? Mostrando o quê? Que nós somos uma grande imã, o nosso planeta, e tudo está correlacionado com o campo de energia. Vamos agora estudar tipos e definições dessas ondas de energia, não é? Diz André Luiz,
As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina, vaga tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira, arrojada ao lençol líquido, traçará ondas maiores. Um contrabaixo lançará muito longas. Um flautim desferirá muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância, que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica a frequência diversa, que é, no entanto, uma onda? À falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Olha que interessante. Então, o que é uma onda, por exemplo? Nós vamos percebendo que tudo que está relacionado ao nosso planeta gera uma reação. Então, quando um instrumento, aqui ele dá o exemplo de dois, aqui ele dá o exemplo de um contrabaixo e de um flautim. Lembrei do flautim quando tivemos a banda Lira apresentando no centro e um dos instrumentos que vieram foi o flautim. Então, o contrabaixo, as suas ondas serão longas, pelo efeito estridente que aquele instrumento possui. Já o flautim será curto, pelo alcance que ela emite. Assim, nós estamos falando em relação a quando arremessamos uma pedra, assim nós estamos falando dos seres irracionais que não têm a oportunidade de emitir um pensamento contínuo, mas também estão envoltos das ondas. Os nossos animais, por exemplo, eles podem ser mais mansos ou mais agressivos conforme o teor da onda dos seus donos. Isso já vimos também com André Luiz. Eu gosto muito quando ele dá esse exemplo, né, André, do lago. Quando nós, por exemplo, jogamos uma pedra pequena, ela faz ali uma onda pequena. Quando nós jogamos uma pedra média, ela faz uma onda já maior. Se pegarmos uma pedra enorme e jogarmos e arremessarmos, quanto mais alto nós atirarmos essa pedra naquele lago, maior vai ser a onda que vai se formar. Então ele mostra para nós que tudo na natureza se desencadeia dessa forma. E nós vemos como que um fator está ligado ao outro. Há determinadas luas, por exemplo, que o seu magnetismo interfere nos mares. Como, por exemplo, a lua cheia. A lua cheia, para muitos lugares que nessa época nós estamos vivendo momentos difíceis, onde o mar sobe muito e muitas vezes até avança nas casas, é a época que vai chegando a lua cheia. Quando chega a lua cheia, realmente é um grande problema para as pessoas que estão morando muito perto do mar. Quando nós lemos o livro Romance de uma Rainha, do espírito de Rochester, pela médium russa Vera, nós vamos ver que Aurangzeb, que é Jerônimo Mendonça, nós vamos ver que Aurangzeb, na altura das luas cheias, era quando ele tinha... Eram festas extremamente arraigadas, com uma promiscuidade, com
muitas coisas extremamente extravagantes e até fora de contexto do que é o certo. E é curioso porque aquele espírito, ele sempre teve dificuldade de dormir à noite. E quando chegava na altura da lua cheia, por exemplo, mesmo como Jerônimo Mendonça, eram as noites que ele tinha maior ataque espiritual, relembrando essas extrapolias que ocorreu no Egito Antigo. Então nós vamos vendo que aquilo que aparece ser o acaso, aquilo que parece ser uma coincidência, no mundo das ondas, como nós temos visto, não é bem assim. É interessante, né? Antes de eu começar a ler o próximo item, ele pergunta, né? Que é, no entanto, uma onda, para nós entendermos, né? E aqui ele vai dizer o seguinte: a falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Por exemplo, vamos ver também uma outra situação da natureza. Quando a gente está no mar e de repente vem um vento, eles falam muito, os pescadores, não é? O vento noroeste. Quando vem o vento noroeste, o mar se agita. E quanto mais o vento sopra, mais aquelas ondas do mar vai ficando cada vez mais violenta. Coisa interessante, né, André? Eu acho interessante ele colocar dessa maneira, que às vezes não tem uma definição tipificada sobre o assunto. Então ele tem que mais ou menos dar uma ideia. O que é a ressurreição, né? É aquilo que se movimenta, aquilo que parece que está morto e de repente volta a se movimentar, porque tudo tem vida. Vamos agora então estudarmos o próximo item, que é homem e ondas. É interessante, muitas pessoas podem estar perguntando, mas o que tem a ver esse negócio aqui com mediunidade? Mediunidade é onda vibratória. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Homem e ondas, simplificando conceitos acerca da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, por intermédio de inumeráveis combinações. Assim, é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e do raio-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem, além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprimem. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Temo-lo, dessa maneira, por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução é aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino, para a valorização e enriquecimento do caminho
que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. O livro de hoje, apesar dele falar de alguns temas que há muito tempo nós não vemos, ele é bem diferente do livro Evolução em Dois Mundos, que entrava uma parte técnica muito maior. Aqui ele está falando de coisas acessíveis ao nosso dia a dia, ao nosso conhecimento, e que está ligada diretamente à vida do homem moderno. Quando ele nos fala homem e ondas, não temos como falar de homem sem a presença dessas ondas, e não temos como falar as ondas sem a interferência, ingerência do homem. Aqui é uma dualidade. Nós todos, quando acordamos, já começamos a emitir os pensamentos e a captar os pensamentos. As minhas ondas vão interagindo com as ondas das pessoas que moram comigo, que trabalham comigo, que convivem comigo. Eu, como um ser encarnado na atualidade, interajo com as ondas dos espíritos que estão desencarnados. Eu vou escolher quais ondas alheias eu quero que façam parte das minhas. Que os espíritos são uma realidade, nós já compreendemos. Que os espíritos nos interferem, já compreendemos. E está em nossas mãos escolhermos quais companhias espirituais nós desejamos para próximos de nós. Está em nossas mãos escolhermos qual a qualidade das ondas que emitimos e captamos. Há as ondas eletromagnéticas, há as ondas sonoras, há as ondas interpessoais, as ondas pessoais. Aqui nos abre um universo que Allan Kardec começa a explorar de forma muito sutil, porque na sua época não teve tempo e condições de se aprofundar, mas aqui nós vemos muito do que está em O Livro dos Espíritos, e até quando a espiritualidade diz falta terminologia, o momento ainda não é adequado. Aqui não, em 1959, portanto, 102 anos depois da publicação do primeiro livro espírito, o Livro dos Espíritos, nós temos uma obra ampliando questão de som. Lembrando que na época de Kardec, muitos desses estudos que André Luiz se utiliza para dar uma sustentação teórica vieram depois do retorno de Kardec ao mundo espiritual. Esses dias atrás eu estava com um problema no meu joelho e eu fui fazer um raio-x que ele menciona aqui, que são ondas que também captam uma coisa muito interessante, não é? Eu, num determinado momento, fiquei de pé, subi até um banquinho e a moça veio com o aparelho do raio-x, não é? E ali não tirei a calça, nada, mantive a calça e daqui a pouco o médico mostrou para mim aquela chapa, como eles chamam, né? E é engraçado que ali você vê todos os seus ossos, né? Nos mínimos detalhes. Então, tudo isso, o homem, usando a sua inteligência, nós vimos no começo desse livro, né, que no século XX foi um século especial, porque aqui nós tivemos muitos espíritos que vieram encarnados da falange de Jesus com o compromisso de dar continuidade na evolução da Terra, trazendo esses equipamentos, trazendo essa oportunidade daquilo que nós temos hoje. Se nós pegarmos o século XIX e pegarmos o século XX, que é o que ele menciona aqui, nós vamos ver a brutalidade no campo daquilo que é ciência em descoberta. Então nós percebemos que André Luiz já falava isso para nós no meio do século XX, vamos nos atentar a isso, né?
que era o meio aonde as descobertas estavam se agigantando em nosso meio. Vamos dar continuidade. Continente do infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos ao implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico, em condições análogas, movimenta-se no império dos infrassons, porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recursos para assinalá-los. A ponte pressionada por grande veículo, ou a locomotiva que avança sobre trilhos, agita a porta de residência não distante. Porta essa cuja inquietação se comunica, e outras portas mais afastadas, em regime de transmissão infrassom. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão, em semelhantes faixas da vida que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom. Circulam forças complexas, contudo, para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico. Não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Então vamos aqui entender o que é o infrassom. Na acústica, o infrassom, às vezes referido como som de nível baixo, são ondas sonoras extremamente graves. E aqui André Luiz nos fala de 35 a 40 vibrações por segundo. E o próprio autor espiritual diz: outros autores admitem que estes infrassons começam abaixo de 16 vibrações por segundo. E um outro ponto interessante para os estudiosos é Hertz, a escala de Hertz. Olha, para nós termos uma ideia, Hertz viveu uma existência curta. Foi um físico alemão, viveu de 1857, portanto, ano do Livro dos Espíritos, e desencarnou em 1894. Então, portanto, ele foi começar os seus estudos a esse respeito, muito provavelmente já quando Kardec desencarnou, já que ele é do ano de 1857, e a escala de Hertz é uma escala valiosíssima para a questão da frequência do som. Então, olha a atualidade do livro que André Luiz já nos traz. Interessante, André, você que está nos ouvindo, para nós entendermos essa escala Hertz, que às vezes nem todo mundo conhece. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso, porque eu trabalhei quase 20 anos aqui na Rádio Clube de Itapira. Então é um exemplo simples. Você está andando na estrada e você sintoniza uma rádio ali daquela cidade pela qual o carro está passando. Você vai conseguir assistir aquela programação até uma certa altura.
vai chegar um determinado momento que a rádio vai começar a sair fora do ar, vai começar a ter chiadeira, vai começar a entrar muitas vezes numa outra rádio, porque ela tem um perímetro de espaço que ela atende. Então é muito interessante isso, André, para a gente poder ter uma ideia, né? Então nós vamos pegando esses exemplos, né? E nós vamos percebendo que nós também temos as limitações do nosso pensamento, e o nosso pensamento, em termos de hertz, vamos dizer assim, é de acordo com a nossa evolução. Quanto mais evoluído nós tivermos, maior será o nosso alcance do ponto do pensamento e de atingir as nossas vibrações. Quanto a nossa evolução for mais baixa, automaticamente nós atingiremos uma condição menor de alcance da nossa potencialidade do pensamento. E aqui nós já logo imaginamos o grande, não é? Imagina Jesus, quando esteve conosco, compreendendo tudo que ele já compreendia, já era um espírito da ordem dos espíritos puros, como nós estudamos na escala espírita, não passou pelo véu do esquecimento, não passou pela infância, como a maioria de nós tem a necessidade de passar. Jesus, na fase de criança, já tinha plena consciência de quem era e do papel que veio executar. Nós ficamos maravilhados quando imaginamos um espírito como Jesus, espíritos do quilate do nosso querido Chico Xavier, que mostram o que nós seremos no futuro, pelo nosso esforço e pela nossa dedicação. Então, queridos amigos, agora nós estamos partindo aí, tem mais 2 itens para nós estudarmos, que é sons perceptíveis. O que diz André Luiz? Aumente-se a frequência das ondas nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto, nesse grau vibratório, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini, ou tons de combinação, com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão, sons médiums mais altos, agudos e superagudos. Na fronteira aproximada de pouco além de 15.000 vibrações por segundo, não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite. Depois aqui tem um parecer do autor espiritual que ele diz que a escala de percepção é extremamente variável. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom para além das 40.000 vibrações por segundo. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Olha que extraordinário. Nós temos consciência que o nosso corpo é um laboratório e que o nosso corpo daqui a 1000 anos será melhor do que é hoje, tanto quanto o nosso corpo de hoje é mais aprimorado do que na época do Cristo. Isso é um fato que o Espiritismo fala com muita propriedade. E nós sabemos que as nossas percepções, por exemplo, a audição, também está em franco desenvolvimento. André Luiz, apesar de dizer que é relativo, e vai de pessoa para pessoa, ele nos fala que nós ouvimos pouco além de 15.000 vibrações por segundo.
e que há espécies de animais, como por exemplo cães, que já desenvolveram a capacidade, a percepção, para além de 40.000 vibrações por segundo. Então nós vamos percebendo que tudo está em transformação, que os sons perceptivos é uma coisa, mas existem muitos sons ao nosso lado que um cão, por exemplo, capta, percebe e que escapa dos nossos ouvidos. Outra coisa interessante também, né? Nós vemos até muitas pessoas têm um hábito de ouvir o som muito alto. E essas pessoas, com o depassar do tempo, elas vão perdendo a sua potencialidade ao ouvir. Elas vão ficando surdas. Um outro problema que a gente percebe também, que hoje, conversando com a Gra, que é a minha filha, a irmã do André Luiz, que é psicóloga, e ela trabalha, por exemplo, com as crianças sensíveis. Por exemplo, nós sabemos que tem um grupo de crianças, por exemplo, autistas, que não pode ouvir muitos barulhos. Por isso que está sendo aprovada em muitas cidades a lei de você não poder soltar mais foguete. E a gente percebe que pela sensibilidade dos animais, esses foguetes incomodam muitos animais. Eu sempre tive cachorro na minha casa. E épocas festivas, onde as pessoas soltam muitos foguetes, eu vejo o desespero que os animais entram, né, André? E também aquelas crianças que têm uma sensibilidade no ouvir diferenciado. Aqui nós estamos falando do som, mas há, por exemplo, águias que têm uma capacidade de ver muito maior do que a nossa. Há animais que conseguem ver à noite, na escuridão. Nós, por exemplo, sem luz, ainda mais eu, com problemas de miopia e estigmatismo, a minha visão é extremamente limitada. Então nós vemos que não é apenas na audição que os nossos sentidos estão em desenvolvimento, em aprimoramento e que, num futuro, o nosso corpo físico apresentará melhorias comparados com o corpo que possuímos hoje. Nós vamos ver agora o último item, nós vamos ler para nós ainda continuar a falarmos um pouquinho desse primeiro capítulo, né, Ondas e Percepções, que é muito interessante para as nossas reflexões de hoje. Ele diz aqui para nós, outros reinos ondulatórios, salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As micro-ondas, em manifestação ascendente, determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios. As imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca que a sintetiza, por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Alteia-se a ordem das ondas e surgem, depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, em 4 por 10.000 de milímetro, os olhos humanos cessam de enxergar, todavia, a série das oscilações contínua em progressão constante e a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta e, ultrapassando-o, aparecem
as ondas imensamente curtas dos raios X, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do grupo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito, com base nas forças do pensamento. Aqui ele já vai falar um pouco dos outros reinos ondulatórios. Então ele já sai da audição e ele passa também às percepções visuais. E aqui ele fala daquela palheta que começa no vermelho e encerra no violeta. Então passa do vermelho para o alaranjado, para o amarelo, para o verde, para o azul, para o anilado e o violeta. E ele fala também que, passado o violeta, nós já perdemos aquela percepção de ver. É curioso porque as obras de André Luiz nos falam em alguns momentos em que André Luiz está com benfeitores e a sua visão não tem a capacidade de ver determinados aspectos. E os orientadores dele colocavam as mãos em sua fronte e ele tinha a oportunidade de ver o que até então não estava vendo. Nós temos uma visão muito limitada do que está ao nosso redor. A nossa forma ainda de vermos está em constante progresso nos laboratórios divinos, chegando nas novas formas humanas, nas novas formas físicas. Há animais, por exemplo, que já têm condição de ver além do que nós vemos, tem animais que conseguem ver à distância, tem animais que conseguem ter uma condição de visão mais clara e mais nítida do que a nossa, e aí ele fala da micro-onda. O que é uma micro? Pequena. Pequena onda de visão. Você até deu o exemplo da águia, né? A águia, dentre os animais, ela tem a potencialidade de enxergar quilômetros. Então, por isso que ela sobe em montes muito altos, onde ela passa a ter uma visão da sua presa para dar um voo rasante e captar a sua presa para se alimentar. A coruja, por exemplo, tem uma capacidade extraordinária na vida noturna, com uma percepção que para ela, à noite, apesar de toda aquela escuridão, ela tem uma capacidade de ver, mesmo sem ter uma luz, seja natural ou seja artificial, guiando ela, o que seria quase impossível no nosso caso. Nós muitas vezes poderíamos perguntar, muitas pessoas dizem, eu não li esse livro porque esse livro é muito difícil e nós temos dificuldade de ler esse livro. E por que André Luiz vem tratar de um assunto que aparentemente parece simples, que é a questão da mediunidade, fazendo um comparativo de algo tão extremo, buscando, através do magneto da natureza, que são exatamente um grande imã, mostrando que tudo na natureza, tudo que envolve a natureza, e nós também somos componentes dessa natureza, ou tudo que envolve a criação divina para nos exprimir de maneira mais ampla, tudo tem as suas ondas. Nós vamos ver daqui a pouco, não é, nos capítulos que vão acontecendo ao longo das leituras que vamos fazendo desse livro, para chegarmos no final desse livro e entender que a mediunidade é algo de uma complexidade muito grande. Então nós vemos, por exemplo, nós vamos perceber no livro Missionários da Luz, por exemplo, quando André Luiz traz a questão da glândula pineal, da epífise. Até então, era algo desconhecido para nós. A própria ciência tratava essa simples glândula como uma glândula sem importância, como se Deus criasse alguma coisa sem importância. Então se imaginava, no campo científico, que aquela glândula era exatamente uma função, quando no início, que ainda está no feto, vai haver ali uma definição se será homem, menino, ou será menina, não é? Quer dizer, uma glândula com uma participação muito pequena.
André Luiz vem dizer para nós que a glândula pineal é a glândula da vida. Ela se apresenta como uma pirâmide fechada, e quando nós desenvolvemos a mediunidade, é uma pirâmide, ela fica aberta. Então nós percebemos aqui que... e depois não fecha mais. Então nós percebemos que a mediunidade é algo que realmente nós temos que buscar em todos os fatores da natureza as suas explicações para nós entendermos o que é esse fenômeno, para passarmos a ter contato pelas ondas eletromagnéticas do pensamento, podermos entrar em sintonia com os espíritos, né, André? Sem sombra de dúvida. Esses dois livros, tanto este quanto Evolução em Dois Mundos, são os livros mais técnicos. Ele está começando por algo que é estudado na escola básica, depois em cursos universitários, para, a partir do momento que nós tivermos esta base, ele começar a trazer revelações em torno da mediunidade. Ele está preparando o terreno para falar propriamente acerca da mediunidade. Partindo para o encerramento do nosso estudo, iniciou a primeira frase desse capítulo: em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes. Então aqui nós vemos nessa frase algo muito interessante. Então nós vemos que no livro anterior que nós estudamos, Evolução em Dois Mundos, naqueles 6 períodos de formação do nosso planeta, nós vimos aqui os trabalhadores siderais, os engenheiros siderais que trabalharam com Jesus. E esses espíritos, André, continuam trabalhando de maneira incansável para com que, conforme nós vamos evoluindo, eles vão trazendo também elementos na natureza capazes de fornecer condições para nós vivermos uma vida melhor. Sem sombra de dúvida, é um estudo fantástico que vale a pena, apesar de não ser um tema habitual nosso, ondas, percepções, esses dados que ele dá de hertz, de percepções da visão, mas é importante também nós já começar a ver todo esse entorno que forma o nosso pensamento, que forma o nosso mundo, e compreendermos que fazemos parte deste grande imã que ele coloca o nome deste grande magneto. E interessante também nós notarmos que nós aqui, como o outro livro, não temos a ideia de entrar na parte científica. Nem nos interessa isso e também não temos conhecimento para tal. O que nós vamos tentar é, dentro daquilo que está no Livro dos Espíritos, do conhecimento que o professor Allan Kardec nos traz, e daquilo que nós podemos associar esse processo das questões da natureza e da física, da química, tentarmos trazer um pouco para entendermos a complexidade, mas ao mesmo tempo a beleza daquilo que se compõe o sexto sentido, que se chama mediunidade. Queridos amigos, estamos encerrando o nosso estudo de hoje e eu peço carinhosamente a sua interação aqui com o canal que é monetizado. O gostei, o comentário no vídeo, aí o compartilhamento para amigos e familiares, se torne membro do canal colaborando com as nossas obras assistenciais e se inscreva no canal. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso estudo desse programa da TV A Caminho da Luz, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Queríamos agradecer a todos, como eu sempre peço, não esqueça de dar o gostei. Rogamos a Jesus que possa continuar nos abençoando e nos auxiliando
hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Até o próximo programa. 26 programas mais o primeiro, que é os prefácios.